Eu passei anos tentando escrever um roteiro perfeito para iniciar esse canal. E no final, sabe o que aconteceu? Nada. Eu não criei o roteiro, não iniciei o canal. E aqui estou eu em 2026, décadas depois de ter iniciado uma conta aqui no YouTube, me aventurando a fazer o que eu teria que ter feito há muito tempo atrás, que é ser autêntico, ser eu mesmo, trazer conteúdo relevante de forma natural, sustentável. Meu amigo, se você está passando por esse problema, tem vontade de criar um canal no YouTube e a sua barreira talvez nem seja a parte tecnológica, seja a parte de se expressar, de ligar uma câmera e falar livremente para essa câmera algum assunto que você goste, que você domine ou não, ou que você está aprendendo. Se seu desafio é esse, você está no lugar certo, porque eu estou nesse processo de reaprender a ser simples, de ter como objetivo transferência de conhecimento ou comunicação, que isso é inerente do ser humano. Ninguém nasce um palestrante, isso é fato. Ninguém nasce falando com facilidade. Existem estudos relevantes sobre o tema de falar em público, que tem estudos que consideram que é o segundo maior medo do ser humano é falar em público, perdendo só pelo medo de morrer. Isso é sério. Mas não tem outra maneira da gente iniciar, da gente aprender, aprimorar isso, a não ser na prática. E não necessariamente na prática, numa palestra, mas aqui do jeito que a gente está fazendo, de forma simples, olhando para uma câmera, deixando as coisas virem, obviamente, brifado de alguma forma. Esse vídeo tem um objetivo. Eu posso te garantir, eu com 44 anos de idade, imagino que você também esteja nessa faixa etária de idade, se o YouTube entendeu com qual público eu quero falar, isso é tema para um próximo vídeo. Se você já viveu em 5 décadas diferentes, igual eu, nasci nos anos 80, tenho 44 anos, mas já vivi em 5 décadas, né? Cara, com certeza você tem conteúdo a transferir com base na sua vivência. Nenhum roteirista de Hollywood teria condição para recriar a sua história da mesma forma que você tem condição de recriar a sua história, de contar desde as coisas mais simples até as mais rebuscadas e particulares da sua vida. Então, por que diabos agora você quer um papel para ficar lendo, para contar a sua própria história? A não ser que você queira ser um personagem aqui no YouTube. Aí é outra pegada, o conteúdo que eu pretendo entregar aqui não é nem sobre isso. É sobre sustentabilidade do que a gente vai fazer aqui. Obviamente, existem objetivos a serem cumpridos, mas o que tem que ser aqui é natural e sustentável. Não existe maneira, pelo menos no meu ponto de vista, com a minha história, com a minha vida, de sustentar um canal no YouTube sendo um personagem, vivendo uma vida que não é a minha, trazendo uma temática que eu não consiga sustentar ela a longo prazo. Eu posso até ter sucesso no começo, mas para se sustentar a ponto de conseguir fazer um vídeo por dia, 3 vídeos por semana, não sei qual é o seu objetivo, eu gostaria muito de conseguir fazer um vídeo por dia. A única forma da gente conseguir isso é sendo natural, é sendo você mesmo, é trazendo o seu olhar para o mundo, trazendo a sua forma particular de viver a vida. E, se possível, ensinando alguma coisa, refletindo sobre alguma coisa, trazendo uma ideia, conversando com o seu público de forma natural. Eu costumo, em equipes de venda, eu costumo incentivar as pessoas a tratar reuniões, meeting, palestras, de forma como se fosse a técnica da mesa de boteco. Guarde no seu coração 3 tópicos importantes sobre o tema e depois deixe o coração falar por si. Obviamente você não vai sair falando um monte de besteira, mas compartilhe, converse, troque ideia de forma natural. É simples, mas tem que começar. Se a gente coloca barreiras de comunicação e deixa o medo tomar conta, a ansiedade tomar conta, realmente vai ser um fracasso.
Mas isso eu estou falando de público, né? De um palco, de uma venda. Aqui eu estou falando simplesmente de olhar para a câmera, imaginar que realmente tem uma pessoa do lado de lá, ou várias pessoas, mas fale sem medo. E lembre o tempo todo que se você não quiser postar esse vídeo, isso não é uma live. Pode até ser que você esteja com pretensões de fazer uma live, que também é uma excelente maneira de destravar a comunicação. Mas o mais importante nesse momento é você conseguir, no flow, falar o que você deseja falar. E se você for igual eu, que se perde muitas vezes no tema, coloca uma referência, um guia, uns tópicos para você seguir e tá tudo bem. Muito melhor do que você ler um roteiro ou inventar um teleprompter que sempre vai parecer que você está lendo. É preferível você errar, você ser humano, ser natural. Talvez a pessoa vai se identificar com a sua tosse, com a sua forma de espirrar, com o cachorro latino, com coisas naturais. Existem centenas de milhares de canais no YouTube que investem milhões em câmera, em cenário, e tem uma proposta por trás daquilo, mas não é o seu caso. Se o seu caso é criar um canal, conseguir fazer desse canal um canal de outras fontes de renda, uma forma de se expressar, talvez você não está nem preocupado com grana, que é uma consequência de uma constância dentro do YouTube, mas que aqui seja um divã, que seja um lugar para você treinar a comunicação, que seja um lugar para você expressar os seus sentimentos, suas opiniões. Use a ferramenta ao seu favor e aprenda com ela de alguma forma. No meu primeiro vídeo eu falo sobre ter rompido essa barreira invisível entre quem consome conteúdo e quem produz conteúdo. E quando eu falo produzir conteúdo, a gente tem o costume de colocar a nossa régua balizada com o desempenho de outras pessoas. E não é sobre isso, é sobre ser natural. Tem uma onda muito forte de canais sendo criados no YouTube que você vê que é a rotina da pessoa, uma pessoa humilde, uma pessoa simples, e ela tem audiência, porque o público dela se identifica com aquilo, desde o curioso até o que realmente vive a mesma realidade. O mesmo caso é você. Eu tenho certeza que você tem um hobby, você tem alguma mania específica, você coleciona alguma coisa que tem pessoas que falam essa mesma linguagem. A identificação dessa forma humanizada de algoritmo te tira um peso gigante das costas. Te coloca num lugar diferente, especial, mesmo você não acreditando que você tem potencial, que você é especial. Porque você é o seu nicho. Você cria a oportunidade das pessoas chegarem até você e compartilharem com você coisas em comum. Você pode ter um canal aleatório, você pode ter um canal de curiosidades, mas se você se predispõe a pôr a cara, seja você. Foque naquilo que você se sente bem, que você não se sente obrigado a fazer. Não esteja focado o tempo todo na grana. Foca no aperfeiçoamento da fala, foca na forma de se comportar diante de uma câmera, não no sentido de engessar ou ficar robótico, mas seja você. Compartilhe como se fosse trocando ideia com o seu melhor amigo, com a sua esposa, com seus filhos. Pode parecer meio maluco isso, mas é uma forma, é uma técnica que a gente pode desenvolver. É de ter a sensação o tempo todo que você realmente está conversando com uma pessoa. Porque no final das contas, você está. Se você está me assistindo aqui, eu não sei quem é você, eu não sei como você está nesse momento, eu estou falando com um celular. Mas eu quero me expressar com quem está por trás dessa tela. Né? Eu quero me conectar de alguma forma, eu quero criar uma sinergia, o conhecido no mundo das vendas, o rapport, né? Com quem está do lado de lá. E se o YouTube entende o meu público, entende com quem eu quero falar, ele vai entregar para essas pessoas e essas pessoas vão entregar para outras e isso vai girando em torno do seu canal, do seu conteúdo e você vai conectando com as pessoas. E se no final nada deu certo nos seus objetivos financeiros, se você entrou
buscando isso, igual eu no passado várias vezes ameacei o início de um canal, mas já fazendo contas de como eu ia fazer, hacks, cursos, tudo que você imaginar de atalho eu tentei, mas praticamente não coloquei nenhum em prática, porque era insustentável, não era o Caju, não era o Carlos Júnior, era um personagem tentando de alguma forma, num oceano extremamente concorrido, um oceano vermelho, eu tentando me destacar de alguma forma. Isso é quase que impossível, gente. Seja você. Traga o seu tempero da vida pro seu canal no YouTube. Tem dia que vai ser um saco, mas tem dia que vai ser muito legal. Tem dia que sua inspiração vai estar diferente, mas tenta ser autêntico. Vem no flow, deixa a conversa fluir. Se ficar ruim, meu irmão, tá tudo bem. Evite apagar o vídeo. Evite edições mirabolantes. Faz com o coração, faz na verdade, como se você estivesse conversando com uma pessoa importante. Toma cuidado com suas palavras. Pensa no objetivo desse vídeo, com quem você quer se conectar. E cada vez menos você vai editar esse vídeo, cada vez menos você vai ficar nervoso diante de uma câmera, cada vez menos você vai ter dificuldade em fazer isso. O que eu sempre sonhei, sentar, ligar a câmera, gravar, se tiver alguma edição a mais básica possível, subir o vídeo para o YouTube, me preocupar com a estratégia de SEO, obviamente, fazer um canal estruturado, roteirizado, bonitinho, no sentido de estar pronto para receber o público, não de engessar roteiros, mas seguir uma cartilha que tem de configurações do canal, de deixar ele preparado para a sua audiência. Que uma hora acontece. Grava todo dia, grava com um objetivo, procure influencers, procure criadores de conteúdo que estão ali mais ou menos no seu mesmo nicho, fazendo a mesma coisa que você. Comece a identificar o que eles têm feito, que tem dado certo, mas não para copiar, mas para você entender que por trás existe uma lógica. Não é sorte, o YouTube não é sorte. Viralizar um vídeo, muitas das vezes também não é sorte. Alguma coisa especial tinha naquele vídeo que levou ele a uma viralização. Eu já viralizei várias vezes no Instagram, na minha conta pessoal do Instagram, com as coisas mais idiotas do mundo. Não necessariamente conteúdo que eu consumiria, mas eu testava as coisas. E eu tenho vídeo com milhões de visualizações, mas não vem o caso, não é assunto para esse vídeo. O que eu quero trazer de mensagem aqui é isso. Comece da forma que dá. Comece simples, comece com o que você tem na mão, mas começa. Para de ensaiar, chega de ensaio, agora é hora da ação. Se você tem entre 35, 40, 50, 60, 100 anos, esse canal é para você. Aqui é a visão de um homem que decidiu aos 44 anos colocar a cara na frente da câmera, apertar um botão e gravar. Então se inscreve aqui no canal, fica por aqui. E se você é mais jovem, se interessa por esse assunto, quer chegar aos 40 melhor, eu posso te ajudar de alguma forma. Então, forte abraço, se inscreve aqui no canal, tamo junto.